A teoria da relatividade ganhou força após o experimento de Michelson e Morley de 1887. Muitos estudiosos confirmam que seus resultados transformaram a ciência. The Michelson-Morley experiment was an experimental advance in technology that transformed science. Not only physics, but science. Em resumo, o experimento de Michelson e Morley mostrou que a velocidade da luz é a mesma em todas as direções da Terra. Por exemplo, se um feixe de luz for lançado em qualquer direção, e outro feixe na perpendicular, eles chegarão juntos, com a mesma velocidade nos dois sentidos, se as distâncias percorridas forem iguais. O grande problema é que o feixe lançado na direção do suposto movimento da Terra ao redor do Sol deveria chegar mais rápido do que o outro feixe na perpendicular. Albert Einstein comentou sobre os constrangimentos causados pelos resultados desse experimento. Ele escreveu: se o experimento de Michelson e Morley não nos tivesse causado sérios constrangimentos, ninguém teria considerado a teoria da relatividade como uma espécie de redenção. Por que será que o experimento causou constrangimentos ao mundo científico? Os resultados indicavam que a Terra estava imóvel em relação ao éter, que seria um meio da luz se propagar, do mesmo modo que o som precisa do ar para se propagar. Essa substância que preencheria todo o espaço seria o éter. Além disso, os resultados também indicavam que a Terra estava imóvel no espaço, pois qualquer movimento da Terra seria detectado pelo interferômetro. Mas isso só ficou evidente 26 anos depois, através do efeito Sagnac. Ou Sagnac, se preferir. O efeito Sagnac pode detectar o movimento de qualquer coisa onde o aparelho estiver fixado. Neste interferômetro, a plataforma é giratória. Ele gira enquanto funciona. Para exemplificar, essa animação mostra um interferômetro em anel. Se o objeto estiver parado, os feixes chegam juntos no receptor. Mas se o objeto estiver se movendo, um feixe chega antes do outro. Se um feixe chega antes do outro no receptor, significa que a luz interagiu com um ponto no espaço, ou seja, podemos dizer que a saída da luz se apoiou em algo fixo no espaço, contrariando a interpretação relativística. George Sagnac afirmou que seu experimento provou a existência do éter, que havia sido descartado por outros cientistas. Porém, Sagnac só constatou isso em 1913. Antes de sua descoberta, o mundo científico já havia abraçado a teoria da relatividade, de 1905. Após o experimento de Michelson e Morley, restaram poucas alternativas para resolver o problema. A Terra estaria imóvel no espaço, junto com o éter? Ou, a Terra estaria se movendo, e o éter colado na Terra, se movendo junto com a Terra? Nenhuma das opções eram compatíveis com o modelo cosmológico aceito atualmente, pois seria o mesmo que admitir que a Terra é o centro do universo. Para amenizar o constrangimento, surgiu a relatividade. Essa ilustração mostra mais ou menos o que deveria acontecer num globo em movimento. Um feixe chegando antes do outro. E essa ilustração mostra mais ou menos a interpretação da relatividade. Nesse caso, o espaço estica, para que os feixes de luz cheguem com a mesma velocidade nos dois sentidos. Para que os dois feixes cheguem juntos, com a mesma velocidade, e ainda num globo se movendo, só mesmo se fosse possível distorcer o espaço e o tempo. Então, foi mais ou menos isso que a teoria fez. Dilatou o espaço-tempo, para compensar a falta de evidências de movimento da Terra, no experimento de Michelson e Morley, e ignorou o éter. Dessa distorção, surgiram outras teorias, como viagens no tempo, buracos de minhoca, entre outras. Porém, o efeito Sagnac não pode ignorar o éter, pois ele é necessário para que a física e a lógica do efeito funcione. Afinal, como já vimos, a saída da luz permanece em um ponto fixo no espaço. É a lógica refutando a teoria. Segundo a relatividade, o efeito Sagnac nem existiria, pois os dois feixes sempre chegariam juntos,
mesmo movendo a base. Sendo assim, pela lógica, segundo o efeito Sagnac, se a Terra estivesse em movimento, um feixe de luz chegaria antes do outro, como na animação com a bola. E jamais chegariam juntos se a Terra estivesse se movendo. Ou seja, se os feixes chegam juntos, significa que a Terra não se movimenta através do espaço. Da mesma forma que o interferômetro de Sagnac detecta os movimentos de qualquer objeto, como uma bola girando, também deveria detectar supostos movimentos da Terra. Se a Terra estivesse girando em torno do próprio eixo a mais de 1.600 km por hora, ou se movendo ao redor do Sol, a mais de 100.000 km por hora, além de outros supostos movimentos da Terra, junto com o Sistema Solar, ao redor da galáxia, a mais de 800.000 km por hora, e junto com a galáxia, a mais de 2 milhões de km por hora. Esses movimentos seriam facilmente percebidos por um dos feixes, mais do que o outro feixe na perpendicular, pelo interferômetro de Michelson e Morley. Porém, nenhum movimento da Terra foi detectado.